Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Hoje tem Vasco, mas que rodada, meu amigo, que rodada péssima para o Vasco. E ontem, né, vitória do Cruzeiro sobre o Goiás que empatou com o Vasco na Serrinha, jogando em casa, e ganhou do Vasco jogando em São Januário. É deprimente saber que o Vasco não conseguiu vencer o Goiás esse ano no Campeonato Brasileiro, né? E que resultado péssimo para o Vasco ontem a vitória do Cruzeiro, né? Coloca uma pimenta nesse Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento e força o Vasco hoje a vencer o Cruzeiro de qualquer forma. Vamos falar muito sobre essa partida, provável escalação, pedido especial da torcida do Vasco para quem não tem ingresso e muito mais. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Nada ruim que não possa piorar para os vascaínos. Ontem, Goiás e Cruzeiro se enfrentaram na Serrinha, no estádio do Goiás, o Goiás mandante. E aos 50 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro marca o gol da vitória, ultrapassa o Vasco na tabela de classificações, chega a 44 pontos e a rodada 35 se encerra. Entraremos então na rodada 36 com o Vasco abrindo contra o Corinthians hoje no Caldeirão de São Januário a partir das 21h30, horário de Brasília, jogo com ingressos esgotados, e a gente vai falar muito sobre esse jogo, muito sobre a tabela, vamos falar muito sobre provável escalação e o pedido especial, né? Como na introdução eu disse aí, da torcida vascaína para São Januário no dia de hoje. E a gente começa a avaliar a tabela. O Vasco é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 42 pontos, abaixo está o Bahia com 41 na 17ª colocação, abre a zona da degola. Goiás virtualmente rebaixado, junto com o rebaixado Coritiba e América Mineiro completam a zona do rebaixamento. Então, provavelmente temos uma vaga para Bahia, Vasco, Santos, Corinthians ou Cruzeiro até então. Estou colocando isso porque são 3 pontos de diferença. O Bahia tem 41 e o Cruzeiro tem 44. Então, tem ainda o Fortaleza com 45, o Inter com 46, ainda temos 3 jogos. Hoje o Vasco abre a 36ª rodada. Mas para as projeções do Gigante da Colina na competição, o Vasco enfrenta o Corinthians hoje, o Grêmio, que é um jogo muito complicado no final de semana, né, no domingo, e depois volta ao meio de semana para enfrentar o RB Bragantino em São Januário. São 2 jogos em casa e um fora. O Vasco vencendo esses 2 jogos, dependendo dos resultados, né? A gente fez inúmeras simulações aí na nossa última live, você que acompanhou viu, parece que o número mágico para se livrar é 48 pontos, tá? Dentro dessa questão do matematicamente livre do rebaixamento. E o Vasco com 42 precisa vencer esses 2 jogos em casa, pelo menos, para chegar aos 48. Vencendo o Grêmio fora de casa, que é muito improvável, mas não é impossível, o Vasco pode beliscar uma vaga na zona da Copa Sul-Americana tranquilamente. Eu acho que seria melhor vencer o Corinthians hoje, já venceu o Grêmio fora de casa para relaxar, porque eu vou falar para você, não tá fácil a vida do torcedor vascaíno. Já é o 2º ano de desespero de final de campeonato, já é o 2º ano com um planejamento ruim e as perspectivas não tão boas. Mais uma vez o torcedor vascaíno prepara o remédio, né, para essa finalização de campeonato, cara. É um absurdo. E a gente vai estar até o final com toda certeza, né, apoiando, mas mais uma vez, né, que ano que o torcedor vascaíno está passando, ano de eleição, mas o problema maior era na tabela. O Vasco enfrenta o Corinthians às 21h30, um jogo que o técnico Ramon Dias vai ter muitos desfalques, diga-se de passagem. Marlon Gomes, um jogador muito importante para esse elenco. O zagueiro Michael, que a gente não precisa nem comentar, né? O Ramon conseguiu recuperar o jogador e, principalmente em bolas aéreas, dá um suporte absurdo aí para o sistema defensivo vascaíno. O Léo Pelé, que querendo ou não, é um zagueiro que a gente tem a melhor saída de bola e é importante durante o jogo, quando alguém ali se machuca ou precisa fazer uma alteração numa parte técnica defensiva. Tem o Robson, que para mim estar suspenso é a melhor opção do que estar à disposição.
E também o goleiro Ivan, por questões contratuais, não enfrenta o Corinthians, né? O goleiro Ivan, que é do Corinthians, está emprestado ao Vasco, deve voltar ao Corinthians, porque parece que vão negociar o Carlos Miguel. A equipe paulista deve negociar o primeiro reserva e o Ivan deve retornar ao Corinthians para estar fazendo essa reposição do Cássio, né? Então, desfalques, mas teremos retornos. O Jair volta depois de suspensão, né, do STJD, aquela expulsão contra o Bahia, cotovelada, ele pegou 2 jogos, cumpriu o primeiro e agora cumpriu o segundo contra o Atlético Paranaense, volta contra o Corinthians hoje. O Rossi também é a mesma coisa, né? O Vasco não perdeu ainda com o Rossi em campo, desde que o Rossi entra, o Vasco ainda não perdeu. Espero que hoje o Rossi também traga essa sorte para São Januário. E temos também agora a volta do Búfalo Rossi, né? E a gente tenta aí montar o Vasco para esse jogo contra o Corinthians. Parece que o Ramon Dias, no último treinamento, fez ali uma escalação, até então parece que é o que a gente tem de melhor, e eu vou trazer para vocês a provável escalação para logo mais. Léo Jardim no gol, PH, Paulo Henrique na lateral direita, o Capasso entra no lugar do Maicon, junto com o Medel, que se recuperou aí de uma lesão de forma espetacular, mas pode preocupar durante a partida, espero que não aconteça, e na lateral esquerda o Lucas Piton. O meio-campo ali composto por Zé Gabriel como primeiro volante. O Jair deve ganhar essa vaga, que seria do Praxedes, mas deve ganhar essa vaga como segundo volante. O Paulinho, o meia ofensivo, que também jogará num sacrifício por conta do problema no ombro. E também a gente está pensando aí numa possibilidade do Payet entrar como titular no lugar do Paulinho, mas eu apostaria aí no Paulinho Paula, caso se machuque, saia. É melhor do que entrar durante o jogo, se machucar para sair de novo. Queimaria uma substituição, então acho que o Ramon Dias vai escolher aí o Paulinho. No ataque, Rossi na ponta direita, Gabriel Peck na ponta esquerda e centroavante Pablo Verrete, né? Esse deve ser o Vasco que deve enfrentar o Corinthians logo mais. O Corinthians também está bem quebrado, né? Tem bastantes desfalques, mas é aquilo, o Vasco é mandante, precisa propor o jogo, precisa vencer sem sustos. O torcedor vascaíno não aguenta mais ficar vencendo no sufoco. Um jogo como o do América Mineiro em São Januário, que o Vasco vence por 2-1 com um golaço do Payet ali de falta. Eu acho que o torcedor vascaíno não aguenta passar por uma partida assim. Tem que ser um jogo que o Vasco tenha total controle. Então essa deve ser a equipe que o Ramon Dias deve vir a campo, podendo ter algumas substituições ali, até mesmo a entrada do Payet em alguma ocasião. Pode ser no lugar do Rossi ou no lugar do Paulinho. Queria saber a sua opinião a respeito dessa provável escalação. E claro, né, lembrando que temos ingressos esgotados. Ontem tivemos uma venda relâmpago de carga extra, então quem conseguiu entrar no sociogigante.com adquiriu o seu ingresso. E lembrando que a torcida vascaína pediu para você que não conseguiu ingresso ir para São Januário, torcer lá pelo lado de fora, que vai ter uma festa muito grande também nos arredores do Caldeirão. Jogo importante, Vasco e Corinthians, 21h30. A gente vai estar partindo agora para São Januário para trazer para vocês todas as informações em primeira mão. Então não fique de fora, siga-nos em todas as redes sociais para você não perder nada. Partiu São Januário, vamos apoiar até o final, porque agora é o momento que o Vasco mais precisa do seu torcedor, e São Januário hoje vai virar um caldeirão. Queria saber o seu palpite para esse jogo, o meu, 2-0 para o Vascão da Gama, sobre os comandos do torcedor vascaíno na Colina Histórica. Qual é o seu palpite? Corre lá, não tá fácil, mas o Vasco vai com certeza, junto com o seu torcedor, junto com a força de São Januário e também do bom desempenho da equipe junto ao Ramon Dias, sair dessa situação incômoda. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.